Hoje o tema é Socorro, Senhor. Que tema, hein? Irmãos, eu tirei esse tema da minha muita criatividade. Eu sou criativo demais, demais. Eu agora estou numa fase que eu crio assim aos montes, né? Cabeça firme. Eu fui lá na primeira fase, olhei lá, salva no Senhor. Aí eu peguei a versão revista mais moderna, tá lá, socorro, Senhor. Aí você imagina, plagiei o salmista. Já. Fui lá, nem digitei, eu copiei, colei e instalei o tema, socorro, Senhor. Porque a minha criatividade nesse tempo está muita, né? Os anos vão passando, os neurônios vão diminuindo, sei lá o que acontece. Se você não tem muita ideia, eu falo, a ideia, não ter ideia é seguir a Bíblia e dizer aquilo que está no texto. Salva-nos, Senhor. Eu queria ler com os irmãos o Salmo 12 e nós pensarmos de manhã e de noite um pouquinho naquilo que Deus tem para nós e encontrarmos um caminho de socorro, de salvação, quando os dias são maus e os ímpios, né, cada dia mais aumentam e os fiéis cada dia são menos. É isso que diz o salmista, é isso que está no tempo da história do Salmo. Muitos ímpios, poucos fiéis, cada dia menos fidelidade, e nós precisamos pedir a Deus socorro, Senhor, socorro, Senhor. Vamos ler o Salmo 12 então? Assim diz a palavra do Senhor. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, são os nossos lábios. Quem é Senhor sobre nós? Abra um parênteses aqui, irmãos. Rebelião total contra toda e qualquer fonte de autoridade. Quem é Senhor sobre nós? Os caras se acham, né, Rafael? Os caras se acham. 5. Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei a salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Abre parênteses. Louve a Deus pela palavra do Senhor, viu, irmãos? Deus cumpre a sua palavra. 7. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, os preservarás para sempre. Os ímpios andam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Vamos ler todos o verso 7, eu vou pedir para a gente usar a tela lá, verso 7, todos juntos, com o pastor, né? O verso 7, todos. Tu nos guardarás, Senhor, desta geração, nos livrarás para sempre. Amém? Vamos orar. Senhor, mais uma vez me coloco como instrumento do Senhor aqui, a anunciar a palavra de salvação. Que haja salvação, arrependimento, fé, santificação na igreja. Que o vaso que hoje é instrumento do Senhor, este pastor, possa ser usado na pessoa do seu Santo Espírito. Tira de nós aquilo que é o nosso desejo, a nossa vontade, e faça aqui a vontade do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Socorro, Senhor, porque faltam homens bons, porque são poucos os fiéis entre os homens. Qualquer pessoa que leia aí o Salmo 12, e faça uma leitura do Salmo 12, se usar a NVI, e se usar essa linguagem de hoje, irmãos, assusta, Vanderlei, assusta, porque é como se você estivesse lendo o jornal de hoje. Eu fui fazer a versão linguagem de hoje, está lá, ninguém confia em ninguém, Biraldi, ninguém confia em ninguém, é isso aqui que está escrito lá na versão antiga. Quando eu olho para hoje, é exatamente isso, como se fosse para confirmar o sermão. Eu parei no sinal, não faça como eu fiz, né? Mas parei no sinal, aquele sinal ali da rua do Doutor Humberto, como chama, Vitor Alves, demora. Tem ali uma loja de pneus, um posto. Aí quando o sinal fechou, tem um rapaz jogando bola, lançando aro, bola, não sei o quê. Aí eu falei, enquanto ele faz, eu oro, porque nem dinheiro para dar para ele eu tenho. Então eu já vou estar orando, quando ele passar, eu digo amém. Não é? Eu não tenho nem R$1, ele vai ficar pedindo, não tenho, eu orei. Senhor, abençoa o sermão, confirma aí a palavra que vou dar na igreja e tal, aquela oração, sabendo o tempo do sinal. Quando o sinal abriu, deu tudo certo. O rapaz já tinha passado, não passei vergonha, não tinha lá uma moedinha para dar para ele. Mas quando eu virei a curva, do outro lado tinha o facão. É outro rapaz. Acho que eles são da mesma empresa, né? Da mesma empresa. Não sei se pagam o imposto da prefeitura, mas são da mesma empresa. Aí estava com 3 facões. Pá, ele bate, né? Aquele facão parece que é fake, né?
é mais o barulho, é uma ideia de cabo, uma ideia de facão, ele faz e fica jogando, mas ele parece um facão. Interessante que quando ele pulou na frente do carro, a senhora deu ré. Tinha uma senhora, ela deu ré. Imagina, irmãos, o estado emocional daquela senhora. Nem sei quanto tempo não sai de casa que ela não vê o pessoal no sinal. O meu estava com malabares, mas o dela estava com facão. Ela olhou, o rapaz tem um cabelo, ele pintou de vermelho, raspou aqui, usa os brincos enormes. Ela deve ter assustado, falou, saiu daqueles filmes de TV. E ele, batendo facão, ele pulou, já foi fazendo. Ela deu ré. Aí eu disse, Senhor, ninguém confia em ninguém. O medo tomou conta da sociedade, o pavor tomou conta do ser humano, porque a gente percebe que as coisas não vão muito bem por aí. Quem acompanhou o noticiário da semana, não é? Tudo que está acontecendo, percebe claramente, irmãos, o descrédito na política, a dificuldade, a adversidade que as pessoas estão passando nas ruas, não é? O jeito fala uma coisa, faz outra, diz uma coisa, faz outra, as palavras não são empenhadas, né? O cabelo do bigode não existe mais, eu acho que por isso que o pessoal faz a barba, para não ter o fio de bigode para dar, porque o negócio é difícil, né? Você faz o negócio, aí daqui a pouco você diz, não, mas não é bem assim, né? É o famoso, não foi bem assim que eu disse. Quando eu olho para um texto como esse, eu olho o título do texto, olho o Salmo 12 e digo, louvo a Deus, porque Davi desafiou as pessoas e o povo do Senhor a cantar esse salmo. Não sei aí, Angélica, se com instrumentos de 8 cordas ou se cantar numa oitava acima lá. Eu estava lendo João Calvino e ele não resolveu o problema, então eu estou deixando com vocês, não sei. Eu não sei se essa oitava é um instrumento de 8 cordas, ou oitava é 8 tons acima. Eu imagino 8 tons acima, é só você, né? O que é isso? Né? Tem no piano 8 oitavas acima. Aí eu falei, deve ser aquele instrumento de 8 cordas, eu não sei nem como é que chama aquele instrumento, ele deve tocar aquilo e cantar na casa de Deus. Eu não sei como é que era o ritmo. Socorro, Senhor. Chegar na casa de Deus cantando, deve ser um sambão, né? Socorro, bate o sambão, socorro, Senhor, me livra, Senhor. É meio alegre, meio desesperador dizer, mas o bicho está pegando lá fora. Me sinto desprotegido, me sinto desguarnecido. Quando eu andei lá atrás no reino de Judá, no reino de Israel, né? Perdão, aqui no caso aqui, no reino de Israel, nas pessoas que estavam governadas, corrijo aí, com Saul, eu via os fiéis. Hoje não vejo mais. Eu vejo ímpio para todo lado. Os fiéis estão o quê? Desaparecendo. A primeira prerrogativa que quero passar aos irmãos desta manhã, o primeiro ponto de reflexão, é aquilo que o salmista coloca como sendo um cativeiro do qual precisamos nos libertar, e o impacto desse cativeiro sobre a nossa vida se nós não caminhamos para sair dele. Se nós não fizermos nada para nos vencermos, sairmos vitoriosos dentro dele. Primeiro ponto, o cativeiro da falsidade. O cativeiro da falsidade não é lugar para o crente. E o crente diz assim, mas eu não sou falso, eu não minto, eu não isso, eu não aquilo. Eu até respeito sua boa fé e seu interesse de dizer isso, e até entendo o seu esforço pela santidade, mas o que eu posso dizer é que você não faz ideia de quantos ao seu redor estão nessa vida e de alguma forma empurram você para isso. Quantas vezes aquele indivíduo que está com você e ao seu lado, que vive em falsidade, lhe presta informações e ações, irmãos, que influenciam sua vida, e você está seguindo no caminho da falsidade. Bate no seu ombro, aquele sorrisinho, fala lá um negócio bonitinho, mas é hipócrita o pobre coitado do falso. O que Davi está dizendo é que o cativeiro da falsidade, ou no indivíduo, e aqui eu chamo de ímpio, ou daquele que por ele é afetado, quando tudo ao redor é hipocrisia e falsidade, ele diz o que fazer? Ele diz, salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Aí veja o verso 2, esse é o cativeiro. E esse é o problema pelo qual temos que nos afastar. Se está em nós, livrai-nos, Senhor. E se está no outro e ao redor, Senhor, afasta de nós. Esta é a oração, tira do nosso caminho. Olha o versículo 2, pode colocar na tela. Cada um fala com o que, irmãos? Cada um fala com? Irmão, você gostou daquele negócio? Ah, adorei, uma delícia. Aí você vai embora, troço ruim. Ah, como é que tem coragem de perguntar um negócio desse? Ainda me fez mentir esse santo de Israel. Como assim? Né? O texto fala no finalzinho lá, fala com lábios falsos,
fala com lábios lisonjeiros. Agora a última frase, com o coração dobrado. Aí você vai dizer, se o cara tem 2 corações. Não, é dobre, né? O que é a ideia de doble? Né? Duplo. O que é duplo? Salim. Salim é duplo. Salim é aquele sujeito esperto, que só quer ganhar dinheiro, mas que não paga ninguém. Ele está em casa, chamado. Salim está aí? Ele diz, para receber. Salim sou eu. Salim está aí? É cobrador. Salim saiu. Salim saiu. Não é ele mais. A ideia do doble é, a mesma pessoa consegue dizer uma coisa e usar 2 significados contra ela mesma. Você chega ali e fala, você fez? Eu fiz. Aí para o outro ele tem que dizer que não fez, porque o outro vai cobrar. Você fez? Não, eu não fiz. Ué, mas você fez ou não fez? Não, não tem como, o cara é doble, né? Nesse caso aqui, ele tem uma espada, né? Corta dos 2 lados. Se para cima corta, para baixo também. O que eu estou dizendo, irmãos, é que a falsidade é um perigo, ela é um cativeiro, e quando ela nos faz prisioneiros, nós temos que pedir a Deus, Senhor, nos livra desse cativeiro. Eu penso que, por que os ímpios estão ali ao redor e os fiéis são poucos? Aí eu vou emendar com o sermão do sábado, do domingo passado. Por quê? Porque eu vejo que esse salmo não está aqui do lado por luxo ou descuido de alguém, e pelo menos 3 dos nossos melhores comentaristas de salmos acabam concordando que há uma sequência litúrgica da canção, e que a canção teria sido escrita para louvor dentro de uma mesma percepção. Então veja, nas teses, por exemplo, de João Calvino, o Salmo 12 é dentro do mesmo contexto de perseguição do rei Saul, da ideia de que Davi está sendo ameaçado, a unção de Saul já foi questionada, Davi já tem a Saul para ser rei, mas os servos de Deus estão aguardando o tempo de Deus para que Davi seja levado ao trono. E nesse tempo então, aí volta aí ao Salmo 11, o grupo de líderes, o grupo de anciãos, usa uma lógica humana e diz para Davi, preste atenção, para você conectar a ação comum do que está acontecendo. O grupo diz a Davi, Salmo 11, 1, no Senhor confio, como vocês me aconselham, como vocês me dizem, fugir para a vossa montanha como um pássaro. Se os conselheiros que estão com Davi, aí veja que são os que estão perto dele, são fiéis, e para Davi deveriam ser os remanescentes fiéis, estão aconselhando fugir para as montanhas como um pássaro, o que vocês acham que eles fizeram? O que vocês acham que eles fizeram? Eles fugiram. Se tem 2 opções de análise aqui, e eu voltei lá no texto, né, eu li lá o reinado de Saul, ou eles foram mortos, segundo o capítulo 2, porque tem flechas no coração deles, tem armas, versículo Salmo 11, 2, tem muita flecha, muita arma, muita coisa da direção deles, ou eles morreram, e por isso então não estão mais com Davi. A tese de que morreram não se confirma no texto. Eu olhei o texto, não tem, Saul não matou milhares dos milhares de Davi, não pegou os fiéis, não tem isso. Eu li pelo menos umas 4 vezes ontem, falei, não tem, já li a Bíblia tantas vezes, essa morte aqui desse grupo não tem. Minha tese, e é só minha, se você abraçar, pode ser sua, mas resolva aí você. Eles fugiram, né, Floriano? É aquele cara que dá um conselho ruim, mas acredita no que disse, né? O cara chegou e falou, fugir, você não vai não, eu vou, vazaram mesmo, sumiram, negócio de estamos juntos, coisa nenhuma, nós estamos longe e separados, negócio de junto e misturado, e vazaram. Quando Davi olhou, irmãos, era aquele pagode, o sambão, não ficou um, meu irmão. Entendeu, Rodrigo? Você está contando com o exército, ficou um. Eu vi um filme uma vez, tinha um comandante lá numa guerra com a bandeira, e quando ele disse, vamos, não tinha ninguém. Abandonaram o cara. O cara ficou com 50 valentes ali, teve que resolver, e resolveu. Mas a galera que disse que ia estar na árvore, acho que era os caras sumiram, não foi, deixaram ele na mão, ainda ficaram lá acertando como é que ia ser o reinado com a ausência dele, mas ele ganhou lá, com aqueles poucos soldados. Quando eu olho para esse texto, eu entendo o que é que Davi está dizendo. Vocês me aconselharam, eu não fiz, mas vocês fizeram. Foram embora. Qual é o resultado, irmãos, quando aquele que tem que fazer as coisas de Deus, cumprir a vontade de Deus, não faz? Tem um ditado comum, não sei se é assim, depois você me corrija. Quando o gato sai de casa, o que acontece? O rato sobe na mesa? O rato faz a festa. Na minha cabeça, né? A Jéssica disse que eu faço muita revisão de citação e música. Eu sou compositor, eu adoro criar.
Não é? Quando o gato sai de casa, o rato sobe na mesa. O que Davi está diagnosticando, aí volta para o capítulo 12, porque faltam homens bons. Os caras seguiram o seu próprio conselho, seguiram a sua própria cabeça, e à luz do capítulo 11, versículo 1, fugiram como passarinhos. Fugiram como passarinhos. Quando nós temos a coragem, irmãos, de achar que as nossas direções são boas e que o refúgio de Deus é menor, é quando a sociedade se degenera nesse ponto. Isso é para nós que temos um bom emprego, podemos marcar nele a nossa influência, mas abandonamos porque não aguentamos a pressão, fugimos, quando deveríamos brilhar. Brilhar como sal da terra e luz do mundo, estar presente, influenciar. O cativeiro da falsidade está aí. Os homens são falsos, os homens são ímpios, a mentira, a falsidade, a lisonja, o coração dobre, na vida dobrada, de ser ambíguo, né? Fazer coisas ambíguas está entre nós. O que fazer? Erguer a presença dos homens santos. Aquilo que Davi disse na semana passada, recolocar os fundamentos, colocar alicerces sólidos, chamar os anciãos da igreja, aqueles que têm fé, aqueles que são santos, a permanecerem e a se posicionarem a favor das coisas que são do Senhor. Quando lemos o Salmo 12, entendemos claramente o sofrimento de Davi e compreendemos a sua dor, quando olhou e perguntou, no meio de tanta falsidade, de tanta hipocrisia, de tanta língua distorcida, onde estão os santos? Eles estão no cativeiro da falsidade. Me lembro do profeta Elias, irmãos, quando lutou contra os profetas de Baal e de Asherá, não é? Ou Azera, como aqui queiram a tradução que o irmão usa, não é? Quando ele luta com esses profetas e ele tem que dizimar esses profetas, ele se sente exausto, cansado, eu imagino, em depressão ou numa opressão profunda de tudo que enfrentou e num desgaste emocional terrível, vai para uma caverna em clausura lá e diz assim: Senhor, eu tenho extremo zelo pelo Senhor. Os filhos de Israel deixaram tua aliança, percebe o texto? Deixaram tua aliança, derrubaram teus altares, mataram teus profetas à espada, e só eu, olha a percepção dele, e só eu fiquei e busco ainda a minha vida e querem tirar. O que fechou os olhos de Elias, do profeta, para vislumbrar que haviam muito mais pessoas fiéis ali? O seu medo, sim. A sua depressão, sim. A sua enfermidade, sim. Mas vou dizer uma coisa para você: o fato daqueles caras estarem silenciosos. É provável que aquela geração, ainda que estivesse a favor de Deus, irmãos, estava ali em silêncio, né? Muito silenciosa, muito sem falar nada, muito sem se apresentar. Porque para um profeta não ver ninguém, ele está muito doente. Mas que os camaradas estão muito inoperantes, estão. Porque não há a influência daqueles indivíduos ali. Irmãos, quando uma luz é colocada não debaixo do velador, mas lá no alto, né, num alqueire, em cima daqueles castiçais, a luz ilumina. Não ilumina, irmãos? Quando você colocou a luz aqui no teto e ligou, do teto para baixo, ela ilumina. Abre a sua Bíblia, você põe a mão, você vê a sombra, porque tem luz no ambiente cumprindo o seu papel. Era o brado de Davi: Senhor, nos ajude aqui a nos livrarmos do cativeiro da falsidade. Qual é a minha oração ao terminar o primeiro ponto, de apenas 2 pontos nessa manhã? A minha oração é a mesma do rei Agur. Abra comigo, irmãos, a palavra do Senhor. Eu quero destacar aqui a palavra do Senhor, a oração que faço com os irmãos nesta manhã, a oração de Agur, né? Gosto muito desta oração. Abra comigo Provérbios 30, se puder abrir também a equipe de projeção. Provérbios 30, versículo 7. Nós vamos fazer essa oração agora e vamos ao segundo e último ponto já da reflexão. À noite teremos mais 3 aspectos desta mensagem também. Provérbios 37 diz assim, 37, 8 e 9. 2 coisas te pedi, Senhor, mas não negues antes que eu morra. Pode passar. Afasta de mim a vaidade. E o que, irmãos? E a palavra mentirosa. A minha versão, a mais antiga, né, essa é a revista corrigida, diz assim: é corrigido e fiel. 2 coisas pedi ao Senhor e não negues. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Afasta de mim a falsidade. Quando posso orar e posso pedir isso ao Senhor, o que eu estou dizendo, ela pode estar em mim, e está,
Quantas vezes está? Mas ela pode estar sobre mim, com aquelas vidas que estão me bajulando e com a sua falsidade estão me influenciando para um caminho perigoso. E você diz: ninguém confia em ninguém. O grito de Davi é para mim o grito do rei Agur: Senhor, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Vamos fazer esta oração juntos nesta manhã. Quem vai orar comigo, diga assim: amém. Feche seus olhos, vamos orar antes do segundo ponto. Senhor, antes de aplicar o segundo ponto e avançar com a mensagem, eu peço que já teu Espírito Santo faça nesta manhã a obra mais importante, creio que precisa ser feita agora. Não adianta avançar se eu não decidir me afastar da vaidade, da falsidade, do cativeiro da falsidade. No que está em mim, que o Senhor destrua, colocando luz, ó Deus, irradiando dentro de mim o teu Santo Espírito. E daquilo que está de fora, que caiam por terra agora os inimigos do Senhor. Assim nós cremos e oramos, já na certeza de que muito bem aplicamos este ponto, porque não podemos sair daqui prisioneiros do cativeiro da falsidade. Oramos em nome de Jesus. Amém. O segundo ponto desta mensagem fala sobre a liberdade da veracidade. Está no Salmo 12, versículos 5 a 7. Acompanhe Salmo 12, de 5 a 7. Ele disse: pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei a salvo aquele para quem eles assopram. Se os falsos estão assoprando, estão apontando uma falsidade na direção daqueles que confiam no Senhor, qual é a palavra de Deus a Davi? Por eles eu me o quê? Levantarei. Eu me lembro de Abraão orando sobre a questão de Sodoma e Gomorra, disse: Senhor, se tiver um, o Senhor vai preservar? Aí ele começa por 50, não foi? Por 50, Senhor, por 40, por 30, por 10, por 1. O Senhor disse: vou me levantar. Até que Deus só tirou de Sodoma e Gomorra Ló e a sua família. Lembra do profeta Jeremias? Quando procurava por pessoas que pudessem estar na brecha, que pudessem representar o sangue de Israel? Do capítulo 2 ao capítulo 12, ele o tempo todo procurando: onde estão os remanescentes, onde estão os fiéis, onde estão os santos? Até que ele diz: eu estou procurando, mas não encontro. E Deus começa a mostrar que só havia uma maneira dele encontrar: que aquele povo que era seu, caminhasse ao arrependimento, começasse a resgatar a aliança do Senhor, a palavra do Senhor, e começasse a buscá-lo, até que Jeremias chora, por isso é o profeta chorão, e diz a Bíblia que ele comeu do rolo. Comeu do rolo. O que nós fazemos hoje para nos libertarmos do cativeiro da falsidade? Nós temos que nos libertar levantando um fundamento que chamamos de verdade, e aqui no texto chamamos de veracidade, que é um adjetivo da verdade, não é? Uma qualidade para aquilo que é verdadeiro. O que Deus está dizendo é que, se você se firmar na verdade, na minha veracidade, confiar na minha palavra, o Senhor diz: eu me levantarei. É como se Deus respondesse e dissesse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Quando um homem colocar o seu coração em Deus, ele será liberto do cativeiro da falsidade, não só do que está nele, mas de toda uma geração onde ele não confia. Caso contrário, irmãos, viveremos com medo, com pânico, com pavor. Com pavor. A liberdade da veracidade colocada no capítulo 5, ela claramente é destacada no versículo 6, onde ela está sustentada. Veja o versículo 6. As palavras do Senhor são palavras o quê? Puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. O que o salmista está dizendo é que quando Deus se levanta e ele aparece como solução à falsidade, à lisonja, ao coração doble, a toda mentira e tudo que se faz da sociedade, com o desaparecimento dos fiéis e com o aumento dos ímpios, levante a Bíblia, levante minha palavra, crê nas minhas promessas e você verá livramento do céu. Gosto muito de ler esses 2 versículos, o 6 e o 7, entender que Deus, o 5 e o 6, que Deus nos faz crer e nos faz compreender que Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. O capítulo 12, versículo 5 vai dizer: o Senhor colocará a salvo,
Salmo 12, melhor dizendo, versículo 5. O Senhor colocará a salvo todo que por isso suspira. No capítulo 12, versículo 7, ou no Salmo 12, versículo 7, ele vai dizer, coloca juntos, vamos ler juntos? Tu nos guardarás, Senhor, o quê? Eu creio nessa palavra, irmãos, e como creio? Ao olhar a sociedade cada dia mais definhando a descrença dos homens nos homens, a falsidade, a hipocrisia e a lisonja, o que você pergunta, como a igreja vai subsistir e vai sobreviver? Eu confio nessa palavra. Tu guardarás, Senhor. Tu nos protegerás. O Senhor afastará. Eu estou com o rei Agur. Afasta, Senhor, de nós a vaidade e a palavra mentirosa ou a falsidade. Quando leio um texto como esse, entendo claramente como Deus vai agir. E o juízo de Deus é duro, irmãos. Salmo 12, 3. Como Deus vai agir? Salmo 12, 3. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e toda língua arrogante. Toda língua que fala soberbamente. Salmo 12, versículo 3. Não é o que oro no sentido de ver isso literalmente acontecendo, como se Deus descesse aqui, ou então alguém aqui pegasse e saísse cortando línguas. Mas a ideia de que esta gente não fala mais com poder e com autoridade de nos destruir, porque nós temos proteção em Deus. Amém, irmãos? E veja que é Deus que faz, né? O Senhor corta, não é você. E cuidado para depois não dizer que foi eu que mandei você para casa cortar a língua de ninguém. O Senhor resolve os problemas que são dele. Por fim, ele diz, as palavras do Senhor são puras, prata purificada num forno, 7 vezes refinada. O que o próprio Deus está dizendo aqui? E eu quero concluir aqui esta mensagem. Aquilo que Jeremias ouviu do Senhor, quando queria encontrar no povo, pessoas que fossem fiéis, para aceitar e sair com ele, anunciando a verdade de Deus. Ele disse, Jeremias 1,12, não sei se podemos projetar. Fique calmo, Jeremias. Você ouviu muito bem o que eu disse, Jeremias. Você prestou muito bem atenção em tudo que lhe ensinei, mas creia. Jeremias 1,12. Eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Pode verificar como está essa versão? Eu velo sobre a minha palavra para o quê? A cumprir. Vou traduzir para você. Eu estou vigiando. Eu estou de olho para que tudo aquilo que eu disse a você, eu vou cumprir. Apenas espere e confie em mim. Capítulo 11, versículo 1. Não fuja como um pássaro, seja um remanescente fiel, sustente os fundamentos, e você verá que o cativeiro da falsidade cai, e a liberdade daquilo que é verdadeiro, ela se soergue, ela se sustenta, e a veracidade da palavra de Deus e da promessa de Deus são encontradas na nossa vida, na nossa fé, na nossa igreja, na nossa comunidade, porque tudo que Deus disse é a verdade. Deus declara, eu os guardarei desta geração, preservarei o meu povo para sempre. Quem crê nessa palavra, diga amém.